Fala galera, sejam bem-vindos à videoaula sobre controle de sistemas dinâmicos. Neste vídeo falaremos sobre como refinar o esboço do local das raízes iniciado no último vídeo. Os temas abordados serão os pontos de entrada e saída do eixo real, pontos de cruzamento do eixo imaginário e os ângulos de saída e chegada dos polos e zeros. Vamos lá! No vídeo local das raízes, parte 1, vimos que os pontos que fazem parte do local das raízes devem satisfazer a seguinte equação: K vezes G de S vezes H de S igual a menos 1. Vamos supor um sistema com os seguintes polos e zeros de malha aberta. O local das raízes existe sobre o eixo real à esquerda de um número ímpar de polos ou zeros. E na medida que o ganho K é incrementado, os seus ramos partem de um polo de malha aberta e chegam em um zero de malha aberta. Note que em determinado ponto os ramos deixam o eixo real para depois retornarem em um outro ponto. Estes são pontos de máximo ou mínimo da função k quando a parte imaginária de S é igual a zero. Assim, para determiná-los, desenvolvemos a derivada da função k com relação a sigma e achamos os valores de sigma que a anula. Por exemplo, para o sistema anterior, a sua função de transferência em malha aberta é igual a fazendo ômega igual a zero, temos que representemos novamente os seus polos e zeros no plano complexo. Isolando o ganho K na seguinte equação, temos que nos falta agora calcularmos a derivada de K e, em seguida, encontrar os valores de sigma que a zeram. Esses dois valores são os pontos de saída e chegada do eixo real dos ramos do local das raízes. Uma outra forma de determinar os pontos de saída e chegada do eixo real é utilizando esta equação, onde Zi e Pi são os negativos dos zeros e polos de malha aberta, respectivamente. Para exemplificar, aplicando esta equação no exemplo anterior, temos
Os pontos que os ramos do local das raízes cruzam o eixo imaginário também podem ser determinados. No vídeo sobre estabilidade, vimos que quando se tem uma linha de zeros na tabela de Root, é porque o sistema possui polos sobre o eixo imaginário. De posse da função de transferência do sistema, note que para um determinado valor de k, a quarta linha é completamente zerada. Com este valor de k, obtemos o polinômio auxiliar com os elementos da linha logo acima. As raízes deste polinômio são os pontos que os ramos cruzam o eixo imaginário. Quando zeros ou polos são complexos, é possível determinar o ângulo que o ramo do local das raízes faz ao se aproximar ou se afastar deles. Para facilitar o entendimento, considere a seguinte função de transferência de um sistema em malha aberta. Vamos fazer agora o esboço do local das raízes para este sistema. Este possui um zero e 3 polos de malha aberta, sendo 2 deles complexos conjugados. O primeiro ramo representado tem início no polo -3 e fim no zero -2. Os outros dois ramos iniciam-se nos polos complexos e finalizam nos zeros infinitos. Sabemos que os ramos caminham para o infinito tendo a direção determinadas por assíntotas. Porém, como saber com que ângulo em relação à horizontal estes ramos sairão dos polos? Vamos supor que o local das raízes sai deste polo percorrendo este caminho. Considere um ponto muito próximo deste polo complexo. Caso este ponto pertença ao local das raízes, ele satisfaz a equação KGS/HGS, que é igual a 1 com um ângulo de 180 graus. Vamos utilizar a representação por vetores, vista no último vídeo, para nos auxiliar a determinar o ângulo de partida deste ramo. O ponto sobre o ramo está tão próximo do polo que o ângulo θ1 é o próprio ângulo de saída do local das raízes. Este é determinado fazendo que a soma dos ângulos dos zeros menos a soma dos ângulos dos polos formam 180 graus. Por estar muito próximo do polo por suposição, podemos utilizar a localização do polo como a localização do próprio ponto. Assim, o ângulo θ2, por estar logo abaixo, vale 90 graus. Os outros ângulos
podem ser determinados usando trigonometria. Por exemplo, para determinar θ3, observe que utilizando a posição do 0 menos 2 e do polo complexo, é possível formar um triângulo retângulo onde os catetos são conhecidos. Assim, θ3 é igual a tangente a menos 1 de 1 sobre 1. O mesmo pode ser feito para os outros ângulos. Por fim, o ângulo de série θ1 é igual a 108 graus. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.